Deixa eu te perguntar, você se considera uma pessoa de fé? É interessante observarmos que, biblicamente, existem pessoas que têm mais fé do que outras. Por exemplo, em certa ocasião, Jesus disse aos seus discípulos, homens de pouca fé. Num outro momento, Jesus disse a uma mulher cirofenícia, mulher, grande é a tua fé. Portanto, queridos, a nossa oração nesta manhã deve ser, Senhor, aumenta a nossa fé. Esse texto de Mateus, no capítulo 8, aparece um centurião, um oficial romano. Isso significa o seguinte, ele não era judeu, ele não conhecia a história de Israel com Deus, nem a lei de Moisés ou os profetas. Qual que era a função do centurião? Era vigiar o povo para que não houvessem rebeliões e assim manter a ordem. E é um centurião que vai a Jesus. E ele vai não por uma questão familiar, não por uma questão financeira, mas ele vai por causa de um servo doente. Versículo 10, Jesus ali admirou-se e disse àqueles que o seguiam, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Mas meus irmãos queridos, que fé era essa que este homem tinha, que fez Jesus ficar admirado? Esse centurião aqui nos dá alguns caminhos importantes para o crescimento da nossa fé. Veja, o que é necessário para o crescimento na fé? Ter fé na direção certa. Diz o texto, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião. Meus irmãos, a questão não é ter fé, mas é em quem ter fé, em quem confiar. Aí que está a diferença, porque muitas religiões cultuam vários deuses e as pessoas depositam nestes deuses, a sua fé. Mas a fé bíblica e a fé que impressiona Jesus é aquela que vai na direção certa. Porque quando a nossa fé está em Jesus, nós aprendemos uma difícil lição. Qual é essa difícil lição? Que é entregar tudo a Ele e confiar que Ele tudo fará. Para crescer na fé, o que é necessário? Ter fé regada com humildade. Ele mandou um recado para Jesus. Qual foi o recado que esse centurião manda para Jesus? Senhor, eu não mereço, eu não sou digno de receber-te em casa. Uma fé que agrada a Deus é uma fé regada de humildade. Muitos são arrogantes, prepotentes, soberbos, altivos. Mas este centurião, alguém tão importante naquela época, naquela sociedade, ele mesmo disse que ele não era digno de receber Jesus na sua casa. A Bíblia diz que ele resiste ao soberbo, mas ao humilde ele concede a sua graça. Portanto, nós precisamos dizer todos os dias a Deus, Senhor, nós não somos dignos, é o Senhor que é digno. Terceira lição aqui. Ter fé que confia em Deus. Versículo 7 agora. O que é que Jesus falou? Eu irei curá-lo. Jesus não fez reunião. Jesus não realizou nenhum espetáculo. Jesus não mandou chamar ninguém. Nada disso. Mas ele fez apenas uma promessa. Se ele te falar apenas uma frase nesta manhã, basta uma só palavra, acredite, o milagre vai acontecer. Número 4. Ter fé que se submete à autoridade. O centurião aqui se submeteu à autoridade de Jesus porque ele conhecia a autoridade. No versículo 8, ele mandou um recado para Jesus, dizendo, Senhor, basta uma palavra. Diz uma palavra, Senhor, só. E o meu servo será curado. Versículo 9, olha só o que diz o texto. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com soldados debaixo do meu comando. Eu digo a um, vai, e ele vai. Eu digo a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Em outras palavras, o que ele está dizendo para Jesus? Está dizendo o seguinte, o Senhor é Senhor. O Senhor é poderoso. O Senhor tem todo o poder. E basta uma palavra. Número 5. Ter fé que vem pela palavra de Deus.
O que é que diz o versículo 10 e 11? Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha só, Jesus aqui, queridos, estava dizendo que muitas pessoas viriam de vários lugares com muita fé. Os judeus pensavam que eles eram os que tinham fé, porque eles eram os descendentes de Abraão. Mas Jesus estava dizendo que não foi em Israel que ele conheceu alguém assim de tanta fé, mas foi na vida de um centurião romano. Queridos, é simples. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que é importante você conhecer Bíblia. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Nosso grande problema é que a gente não vai para a Bíblia. A fé não vem da mentalização. A fé não vem do otimismo, do pensamento positivo. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais palavra você tiver, mais fé você vai ter. Eu vou encerrar aqui, concluir com vocês e dar uma boa notícia para vocês. Sabe qual é? A fé é recompensada. Toda fé genuína, colocada no lugar certo, como vimos, regada com humildade, que honra a autoridade do Senhor, que vem pela palavra de Deus, alcança a vitória. Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado. Em outras palavras, o que é que Jesus está dizendo aqui? Pode ir, já que você creu, eu vou recompensar a tua confiança. É muito importante nós termos intimidade com Deus. É muito importante você crescer em intimidade com o Senhor. Porque quando nós temos intimidade, sabe o que acontece, gente? A gente não pede coisa errada. A gente não vai pedir coisas que estão fora da vontade do Senhor. Quando nós temos intimidade com Deus, tudo que nós pedimos a Ele, Ele nos atende. Porque Jesus disse: pedirão tudo em meu nome e vos será feito. Mas o segredo qual é? É relacionamento com Deus. Por isso que a palavra hoje de Deus para você é: pode ir para casa, porque o teu servo já está curado. Pode ir para casa hoje, porque o teu servo já está curado. Eu não sei qual é o problema que você enfrenta. Eu não sei qual é a crise que você está vivendo, as suas dores. Eu não sei a sua dificuldade, mas peça a Deus a fé deste homem. Peça a Deus a fé como a do centurião. Fale: eu quero ter a fé desse centurião. E aí então você pode ir para casa, porque o milagre vai acontecer.